Eu sou Luciene Nicoletti, eu sou contadora por amor, eu sou consultora financeira empresarial e sou apaixonada por negócios digitais. E quem está aqui comigo hoje? Meu nome é Letícia Segato de Oliveira, já que nós vamos falar um pouquinho, né, das dinâmicas sistêmicas, eu sou filha do Joaquim e da Célia, sou advogada há aproximadamente 15 anos, trabalhei muito tempo com grandes empresas e hoje trabalho com direito empresarial. Sou completamente apaixonada pelas constelações sistêmicas e tenho integrado isso no meu trabalho hoje, estou levando esse trabalho para as empresas, faço alguns trabalhos no Instituto Ânima e trabalho hoje como advogada empresarial no escritório Artivari Faria. Nós estamos aqui no Instagram do escritório, convidando todos os clientes aí para participar e conhecer mais um pouquinho dessas dinâmicas. O tema que a gente escolheu para falar hoje é finanças nas pequenas empresas. E abordando 4 temas, que a gente dividiu assim, ó. A mistura das despesas pessoais do sócio com as despesas da empresa, controle da inadimplência, controle do contas a pagar e controle do contas a receber. É isso. Como é que a gente programou essa live? Então, assim, sobre cada um desses temas, eu vou falar, né, sobre a visão técnica, aquilo que a gente efetivamente vê dentro das empresas quando a gente entra para fazer uma gestão financeira. Eu vou falar isso, tecnicamente, o que é que a gente vê lá. E a doutora Letícia, ela vai falar sobre o mesmo tema, só que utilizando dos elementos e da visão sistêmica empresarial. É isso, né, Letícia? Isso mesmo. A gente vai falar um pouquinho das dinâmicas que acontecem nas empresas, que muitas vezes decorrem, né, da nossa própria... Os problemas que não são resolvidos na nossa família, a gente acaba trazendo isso para as empresas. Isso muitas vezes é um reflexo da nossa estrutura familiar. Da nossa história de vida. Isso dentro das empresas, de maneira geral, não só das pequenas. É que na pequena empresa, a gente tem normalmente um contexto muito familiar, né? Ou a empresa passa do pai para os filhos, ou os filhos são sócios dos pais, ou é uma sociedade normalmente entre marido e mulher. Então, tem muito presente esse contexto das dinâmicas familiares. Sim, então, o primeiro tema que a gente trouxe, então vou repetir, é quando o sócio, quando o empresário, ele mistura as despesas pessoais com as despesas da empresa. Deixa eu contar para vocês o que acontece, gente, isso é quase sempre, é quase que uma questão cultural nas pequenas empresas, nas empresas aí de gestão familiar, por exemplo. Quando a gente entra na empresa para fazer a consultoria financeira, a gestão financeira dessa empresa, é muito comum a gente observar, por exemplo, lá no controle de despesas da empresa, um recibo do açaí do final de semana, tem a notinha do pet shop do cachorro, tem um canhoto do talão de cheque, do conserto, do pneu do carro da filha. Então, o que acontece? A empresa, ela não aguenta isso. Tem que ser dividido. Qual que é o ideal? O que a gente recomenda e o que é que a gente entra propondo e organizando junto com os sócios, com os empresários, com os administradores, lá com o financeiro da empresa? É determinar um prolabore para esse sócio. Então, o que é prolabore, Lu? Prolabore é igual a salário do sócio. Para definir esse prolabore, é importante que não seja um número definido aleatoriamente. Então, vou dar um exemplo. Eu quero que a minha empresa, eu quero retirar da minha empresa R$ 5.000 de prolabore mensal. Perfeito. Só que a primeira conta que a gente tem que fazer é a seguinte: a minha empresa dá R$ 5.000 de lucro? Eu posso tirar R$ 5.000 de lucro dessa empresa? Opa, aí você vai falar assim para mim, Lu, mas se essa empresa não me der 5.000, eu chuto o balde, eu fecho ela e vou para cá. Então, mas aí é uma outra história. Aí a gente precisa analisar por que essa empresa não está dando lucro, quais as ações que podem ser feitas para reverter essa situação. Mas não é, eu quero R$ 5.000 e ela vai ter que dar R$ 5.000 para mim de toda forma. Nós vamos quebrar essa empresa. Eu dei um exemplo de R$ 5.000, mas isso cabe para 10 e cabe para R$ 1.000 também. Eu quero tirar R$ 1.000 da minha empresa, mas peraí, a empresa, ela dá R$ 1.000 de lucro? Você pode tirar R$ 1.000 de lucro dessa empresa todo mês? Então, isso é importante. Eu acho que sobre isso, Letícia, é isso que eu queria falar agora. Se eu lembrar de mais alguma coisa, eu vou complementando aqui. Vai complementando aí. Eu vou falar um pouquinho, então, da visão sistêmica empresarial. Para trazer o assunto, eu vou introduzir um pouquinho a questão das constelações. Tá? A constelação é uma ferramenta que hoje a gente utiliza, é uma técnica que foi criada por um alemão chamado Bert Hellinger. Na verdade, ele não criou, mas ele sistematizou várias técnicas, onde, através de representações, a gente consegue, uma técnica, vamos falar assim, a gente olha para que dinâmicas que estão ocultas, essa é a palavra que Bert diz, mas esse oculta não é nada místico, são padrões que muitas vezes nós estamos repetindo dentro dos nossos sistemas, que não necessariamente é só a nossa família. Nossa família é um sistema ao qual a gente pertence. A nossa empresa também é um sistema. Então, vamos voltar um pouquinho no conceito de sistema. O que é o sistema? É um conjunto de elementos onde esses elementos estão interligados. E se eu altero qualquer um destes elementos, esta alteração vai refletir no comportamento dos demais. Então, isso a gente pode ter tanto dentro da nossa família, como dentro do nosso sistema. Nosso sistema eu já tenho uma pergunta. Pode fazer. Falando lá na empresa, deixa eu ver se eu entendi. Esses elementos, então, pode ser o sócio, os funcionários, os clientes, eu imagino, os fornecedores.
Todos eles Sim. fazem parte desse sistema. Tudo isso faz parte do sistema. E a primeira lei que rege esse sistema são 3 leis principais. A primeira delas é o pertencimento. Então, todos fazem parte. Todos os funcionários, desde o sócio fundador ao faxineiro, ao prestador de serviço. Então, tem aqueles elementos que são internos da empresa e tem os elementos externos a ela. Eu tenho o cliente, eu tenho o fornecedor, eu tenho o mercado. Mas todos esses estão interligados. Então, se eu tenho um problema dentro de um departamento, por exemplo, da empresa, departamento financeiro, por exemplo, se eu tenho um problema dentro desse departamento e eu trago uma mudança dentro desse departamento, isso vai refletir nos demais. A gente tem casos muito comuns que a gente chama de exclusões. Então, por exemplo, você pega a repetição de comportamentos nas empresas, vamos supor, você tem aquele funcionário que sempre dá dor de cabeça, sabe o ovelha negra? E aí aquele cara que causa confusão. Então, assim, dentro da dinâmica sistêmica, o que a gente fala? Esse cara é um presente na empresa no sentido do quê? É para permitir que você olhe qual é a informação que ele está trazendo para o seu sistema. Porque normalmente ele está representando alguém que foi excluído. Então, quando a gente tem essa repetição de padrões, e muitas vezes se você não olhar para isso, você vai demitir esse colaborador. Fala, Deus me livre, quero me livrar dele. Você demite ele. Ou você vai contratar outra pessoa que vai assumir aquela postura, ou alguém da equipe que não tinha essa postura, muitas vezes vai passar a ter. Por quê? Porque o seu sistema está trazendo algo que precisa ser visto. Então, primeira lei, todos têm direito a fazer parte desse sistema. Qual é a diferença dentro da constelação familiar, tradicional, terapêutica, para uma constelação empresarial? Na constelação familiar, você nasceu na sua família e você faz parte da sua família mesmo depois que você morrer. Você continua fazendo parte. Na constelação empresarial, você vai fazer parte enquanto vigorar o seu contrato de trabalho dentro daquela empresa. Só que o que acontece? Quando a pessoa sai da empresa, ela deixou uma colaboração. Então, todo colaborador que sai da empresa, eu tenho que olhar com respeito para a colaboração que ele deixou dentro do sentido da empresa. Segunda lei importante, que a gente vai... Pode falar. Por exemplo, assim, o sócio, o proprietário, que ele vende a empresa, ele está saindo do sistema, mas ele sai também definitivamente, assim, não, ele deixou alguma coisa assim como funcionário, né? Ele sai, mas quem assume essa empresa, para que essa empresa tenha sucesso, tem que honrar o fundador. Uma das figuras mais importantes dentro da empresa é o fundador. Por quê? Porque a empresa, antes de tudo, nasceu dentro dele. A ideia foi dele, a alma foi dele. Então, ele pode até vender essa empresa. Só que quem está adquirindo essa empresa, se quiser que essa empresa tenha sucesso, tem que honrar o fundador. O que muitas vezes você vê, às vezes tem lá uma plaquinha, né? Então, existem algumas formas de você fazer e ter esse sentimento mesmo de honra por aquela pessoa que construiu esse projeto, que hoje você pode estar assumindo e administrando, tá? E aí a gente entra nessa segunda lei, que é a lei da hierarquia. Então, existe o nosso sistema familiar. Então, nossos pais vieram antes que a gente. Dentro da empresa é a mesma coisa. Figura mais importante dentro da empresa, sócio fundador. Se eu não tenho respeito por esse sócio fundador, a empresa dificilmente tem chance de ir para frente, tá? Por quê? Porque existem hierarquias e as hierarquias precisam ser respeitadas. Dentro da empresa, a gente tem uma diferença em relação ao familiar também. Por quê? Eu tenho a hierarquia tanto pelo tempo, então o colaborador que chega, ele vai ter vamos supor, entrou um gerente novo. Então eu tenho abaixo do gerente, eu tenho vendedores, eu tenho os outros departamentos, mas chegou um gerente novo. Então esse gerente novo, ele tem uma hierarquia pela função. Então, ele ocupa um cargo superior aos que já estão na empresa. Só que ele também tem que respeitar essas pessoas que já estão há mais tempo que ele, que conhecem muitas vezes profundamente o funcionamento dessa empresa. Então, tem que haver esse equilíbrio, esse respeito entre essas partes, para que exista um fluxo saudável. E aí a gente entra na terceira lei, onde tem que haver um equilíbrio de troca saudável. Mert, quando fala de troca, ele fala de fluxo. Então, eu te dou o meu conhecimento e você me dá uma retribuição. E quem dá sempre dá um pouquinho a mais. Isso vai gerar um fluxo saudável. Então, assim, muitas vezes a gente vê quando existem situações de desequilíbrio. Muitas vezes questões de remuneração, de reconhecimento. Porque quando a gente fala de equilíbrio de troca, não é só o dinheiro, né? Então, a gente vai ter uma série... Eu dou treinamento para esse funcionário, porque o líder dentro da empresa, ele tem que avaliar os funcionários que ele tem. Então, por exemplo, quem está dentro da equipe que está produzindo, né? Então, eu tenho que sempre estimular, elogiar, premiar essa pessoa. Se eu tenho alguém que não está produzindo, como líder, eu tenho que, na minha função de líder, ir lá e conversar com esse colaborador, verificar se existe a possibilidade, o que te falta, treinamento, então vamos trabalhar em cima disso. Se essa pessoa ainda assim não melhorar, estou falando a grosso modo, tá, Lúcia? É lógico que isso vem através de um diagnóstico, vem através de um planejamento, mas se essa pessoa não melhorar e continuar sem produzir, eu preciso tomar uma medida para quê? Porque senão, os que estão produzindo vão começar a olhar para aquele que não produz e vão baixar a produção também. Então, isso é muito sério dentro das empresas. Então, a gente tem o líder, o sócio, que muitas vezes, quem lidera essa empresa, às vezes é o próprio sócio fundador, tem que estar muito atento a isso, né? Porque isso gera falta de engajamento na equipe, a gente vai ter uma série de dinâmicas que vão acontecer em relação a isso. Esse é aquele ditado feio, né? Que é uma maçã podre pode estragar o cesto todo. Quase que é isso, né, doutora Letícia? Quase que é isso, só que a gente tem que ter o cuidado de olhar, porque muitas vezes essa maçã podre é ela que vai trazer informações para o nosso sistema, que foi aquilo que eu te falei da ovelha negra, né? Então, o termo constelação, no sentido literal da tradução do alemão, ele traz, o significado é posicionamento. Então, o que a gente tem que buscar dentro da empresa? As pessoas precisam estar no seu posicionamento. Então, eu como líder, eu tenho que ocupar minha função de líder, eu como empregado, como colaborador, então, eu estou ali para contribuir com essa empresa. Então, o que a gente tem que buscar quando a gente vai fazer um diagnóstico empresarial? Verificar quem está fora de sua posição, porque muitas vezes numa empresa, se o líder não assume essa postura de liderança, alguém dentro da empresa vai assumir essa função no lugar dele.
Tá? Então, e dentro dessa questão que a gente está tratando de misturar as despesas, qual é a dinâmica que a gente vê aí? Podem ser inúmeras, tá? Mas uma delas que a gente traz muito forte é isso. Se eu não resolvo as minhas questões familiares, isso vai refletir nas minhas empresas. Então, eu vou trazer os meus conflitos, os meus emaranhados para dentro dessa empresa. E aí a gente começa a ter essa mistura, essa confusão. O que é a empresa, o que é a minha casa, o que são meus conflitos particulares, que eu estou transferindo isso para dentro da empresa. Então, o Bert Hellinger sempre diz que o sucesso tem a cara da mãe. E o pai é o mundo, é o que nos expande, nos faz ir para o mundo. Né? A mãe é a fonte, é a nutridora. Então, a minha relação com os meus pais vai dizer muito sobre a minha relação com a minha profissão e com o meu trabalho. Eu só vou conseguir ter sucesso se eu tiver uma boa relação com a minha mãe. Aqui a gente não está falando de julgar, de olhar comportamentos. Estou dizendo olhar para a função mãe, função nutridora, função que nos deu a vida. É a função que nos deu a vida, né? E a função pai, que é a função que nos leva para o mundo. O pai, quando a gente pensa no pai, uma criança, é aquele que pega na mãozinha, que vai ensinar a criança, o filhinho a jogar bola, a andar de bicicleta. Então, o pai é essa força que nos expande, que nos leva para o mundo. Né? Então, muito do meu trabalho, do meu sucesso, da minha profissão, vai refletir as minhas relações dentro da minha família. Então, se eu tenho um sistema familiar onde eu consigo ter boas relações, isso vai refletir na minha empresa e na minha profissão. Então, muitas vezes, essa mistura, essa coisa de não ter uma coisa definida dentro da empresa, isso vem das relações familiares que a gente traz e isso se reflete dentro da própria empresa. Então, provavelmente é porque a gente não está organizado lá em casa, a gente traz essa desorganização para os cofres da empresa também. Sim. Isso é uma das possibilidades, tá? O que a gente faz no caso desse, quando a gente vai fazer um estudo disso? A gente pega e faz um diagnóstico dessa empresa. Então, nós vamos olhar para todos os aspectos dela, né? Como que se formou essa empresa, como que está a posição do líder, do fundador, quais são as dinâmicas dele, se ele está refletindo algo, né, da família dele dentro dessa empresa. Então, essa é uma das possibilidades. O segundo tema, gente, que a gente se propôs a falar aqui é sobre o controle da inadimplência. Muito importante isso dentro de toda a empresa. Então, vamos lá. O que acontece, o que a gente vê tecnicamente quando a gente chega lá numa empresa? E a gente faz uma pergunta mais ou menos assim, né? Então, é assim, gente, a gente ou é para o sócio, ou é para um administrador, ou é para o financeiro da empresa. A pergunta é bem simples, assim. E aí, me conta, como é que é o controle da inadimplência aqui da empresa de vocês? Existe um controle? Vocês fazem um controle? Gente, a resposta que vem, assim, logo de cara, claro que a gente faz controle da inadimplência aqui da nossa empresa. Né? É óbvio que a gente faz o controle. Só que aí a gente começa a fazer algumas perguntas mais detalhadas. Como, por exemplo, assim, tá, beleza. Qual é a porcentagem ou quantos dos clientes inadimplentes estão com o pagamento atrasado há menos de 15 dias? Né? Venceu um dia, mas ainda não chegou em 15 dias. Uma outra pergunta aí, acima de 30 dias. Quantos clientes, ou qual é a porcentagem média de clientes que está inadimplente com a empresa? Uma outra pergunta que a gente tem feito nessa época agora exclusiva, né, da crise, da pandemia, quantos clientes, a gente pergunta assim, ó, nessa época agora, da pandemia, da crise, a empresa tem ou teve muitos clientes que pediram desconto nos produtos ou na mensalidade de algum serviço? Deixa eu exemplificar isso. Por exemplo, um cliente que paga uma mensalidade para uma empresa prestadora de serviço. E nesse momento as empresas estão passando uma dificuldade por conta da pandemia. E muitas empresas, a gente ouve isso, né? Que muitas empresas estão tentando negociar ou renegociar esses valores, pedindo um desconto, outros pedem para prorrogar um pouquinho o vencimento. Né? Então a gente faz essa pergunta, uma pergunta assim, óbvia. Quantos clientes pediram desconto na mensalidade do serviço neste período de pandemia? Lá vem outra pergunta óbvia, logo de cara. Nossa, um monte. Ó, um monte de gente, um monte de cliente pediu desconto. Tá, um monte. Aí a gente vai analisar qual foi esse monte e, pasmem, a gente já encontrou em um monte que era um só. Então, assim, o que acontece? Não tem controle da inadimplência nessa empresa. Sim. Não tem, ele tem um controle lá generalizado, mas ele não tem um controle efetivo. Aí, a gente pode entrar em outros detalhes desse controle da inadimplência. Você avisa o teu cliente um dia antes ou no dia do vencimento que a parcela dele está vencendo? E no dia depois do vencimento? Porque pode ter acontecido um problema, um simples problema com a compensação do boleto. Então, não significa que aquele cliente está inadimplente com a sua empresa. Ele só não conseguiu pagar o boleto. E aí você vai deixando aquilo. Então, o controle da inadimplência, ele precisa ser efetivo, ele precisa ser rápido, tem que agir rápido. Para fazer o controle da inadimplência, não precisa gastar adquirindo um curso também, mas um sistema caro. Não precisa comprar uma planilha de Excel da NASA, cheia de flu-flu. Não precisa disso.
Gente, se você pegar um caderno brochurinha lá, daqueles que a gente leva na escola, só que fazer um controle efetivo, um controle de verdade, tá valendo. Ele funciona do mesmo jeito, mas tem que fazer. Então, e estão falando sobre inadimplência, doutora Letícia, é isso que a gente vê, é essa realidade que a gente enxerga dentro das empresas. Quando a gente entra para fazer aí uma gestão financeira, uma consultoria nas pequenas empresas. Agora é contigo. Fala aí para nós como isso funciona na sistêmica empresarial. E eu acho que, assim, Lu, isso até decorre um pouco do que você está falando, do nosso tema anterior, né? A falta de planejamento, a falta de organização, né? Então, a misturança da questão das contas, né? De não saber, se falando sistemicamente agora, qual é o seu lugar dentro da empresa, o seu posicionamento, se você está assumindo a sua função. Então, dentro dessa questão da inadimplência, na sistêmica, eu vejo duas coisas que são bem fortes, né? A gente fala que, por exemplo, eu vou encontrar o cliente que está a serviço do meu sistema, que está a serviço ao sistema da minha empresa. Então, é como se eles se completassem. Então, eu vou procurar aquele cliente que atende às necessidades do meu sistema, e o meu sistema atende às necessidades daquele cliente. Tá? Então, dentro dessa dinâmica, eu vejo duas principais, não são as únicas, tá? São exemplificativos. Muitas vezes a empresa vai ter aquela dinâmica de atuar como pais desse cliente. Então, é aquilo que a empresa dá, e o cliente no final acaba indo embora, acaba falando mal do seu serviço, não te paga, né? Então, e da mesma forma, essa empresa pode acumular dívidas também. Nós vamos entrar um pouquinho na questão das dívidas. Mas essa questão do cliente, eu vejo muito forte isso, né? Eu já passei por processos com clientes que a cliente me ligou um dia, me cobrando. Eu falei, mas escuta, eu não sou sua mãe. Né? Então, ter essa percepção sistêmica é trazer o cliente para esse posicionamento. Do cliente chegar, né, para a gente e falar, olha, eu não quero pagar honorários. Ah, mas você está contratando um serviço, você tem que pagar honorários, né? Então, a gente chamar esse cliente para a responsabilidade do adulto. Quem está por trás dessa dinâmica? É uma criança, que ele tá buscando um serviço onde ele está buscando a atenção do pai e da mãe, através da representação de um outro profissional. Né? E se eu, na posição de empresária, de advogada, eu estou me colocando nessa posição também, eu até falei isso, eu participei de um simpósio sexta-feira de Direito Sistêmico, eu falei um pouco disso, né? Da gente ouvir o que o cliente está contando para a gente. Qual é a história que o cliente conta da história dele? Então, o Eduardo Camponi, que é meu professor, ele fala muito isso. O que acontece? O cliente, ele chega com uma história para você. Então, eu não consegui pagar porque eu estou sem dinheiro. É lógico que a gente está vivendo uma situação de pandemia, mas é o que eu falo. Existe dinâmicas por trás disso? Claro que existe. Tem gente que está com dívida, está sofrendo, e tem gente que está ganhando dinheiro. Então, a crise está... o dinheiro, nesse momento, ele está mudando de mãos. Né? Então, em que lado você está? Como que você está se posicionando? Qual é o seu posicionamento? Então, que tipo de cliente você está atraindo para sua empresa? Então, hoje, eu procuro sempre fazer esse movimento. Se o cliente está me demandando demais, eu tenho que olhar para a minha postura. Porque muitas vezes eu estou me colocando como salvadora dele. Que nem nesse caso você fala, você está ligando para o cliente. Será que de fato a gente precisa fazer isso? Ou quando eu faço isso, eu não estou dando demais. Eu estou me colocando na posição de salvador da pátria dele. Olha, eu tenho. Isso na profissão do advogado é muito forte, né? Porque no começo eu sofria demais. Eu falava, eu tenho que ganhar o processo, eu tenho que ganhar. Se a pessoa falasse para mim, ó, vou chegar faltando 5 minutos na audiência, eu tinha um infarto. Eu falava, como assim você vai chegar faltando 5 minutos para audiência? É o teu processo. Só que, na verdade, eu não estava cuidando com o processo dele, eu estava cuidando como se fosse meu. E o processo é dele. Então, quando a gente começa a ver o nosso posicionamento dentro das relações comerciais, das relações empresariais, você começa a trazer equilíbrio, né? Outra questão dessa questão da inadimplência, muitas vezes a gente está repetindo ou compensando padrões. Então, às vezes eu tive alguém na minha família que lá atrás, né, antepassados, bisavós, que para conquistar terras, para conquistar mercado, então às vezes passaram outras pessoas para trás, roubaram de outras pessoas, né? Então, ou muitas vezes eu vou seguir um padrão de repetição, ou eu vou compensar aquelas pessoas que foram lesadas por antepassados meus. Então, o que acontece? Eu não vou conseguir prosperar com essa empresa. E aí você me pergunta, o que eu posso fazer para não cair nessa dinâmica? Então, a gente olhar para a realidade do que aconteceu, porque muitas vezes a gente olha para uma realidade, a gente tem alguém na nossa família que cometeu uma atitude dessa, e o que a gente faz? A gente julga, a gente exclui. Deus me livre de ser igual aquela pessoa. Então, qual é a dinâmica sistêmica para a gente trazer um equilíbrio para isso? É olhar sem julgamento. É aceitar que aquilo aconteceu, foi como foi. Que nós, deste lugar, sem julgamento, podemos fazer diferente. Mas eu preciso olhar e aceitar que aquilo aconteceu, que foi daquela forma, e cada um teve que lidar com o seu destino. Porque o que acontece? Muitas vezes, numa dinâmica inconsciente, nós vamos tentar carregar o fardo do outro. E é aí que acontece toda a fonte de desequilíbrio desses casos. E só para finalizar, dentro desse tema, muitas vezes a gente tem que olhar para os aspectos. Nossos pais, como que eles foram? Eles tiveram sucesso profissional, eles tiveram sucesso financeiro? Porque muitas vezes, com uma forma de pertencer àquele sistema, se eu venho de uma família onde eles tiveram muita dificuldade, meu pai não conseguiu ganhar dinheiro, então, de forma inconsciente, se eu ganhar dinheiro, prosperar na minha empresa, ficar rica, como eu vou me sentir parte daquele sistema? Né? Então, muitas vezes no movimento inconsciente eu vou atrair clientes que não vão me pagar para que eu não possa prosperar, porque dessa forma eu posso fazer parte desse sistema. E como que a gente... É como se estivesse traindo eles. Exato. No movimento inconsciente, sim. Então, se eu for diferente, eu não faço parte. Né? E como que a gente muda isso? Tomando consciência de que a história deles foi a história deles e a gente respeita para poder fazer a nossa. E isso nos traz leveza, liberdade, né? Para que a gente possa trilhar o nosso próprio caminho e cuidar da nossa própria organização. Eu numerei, né? Dei como número 3 o tema contas a pagar.
e o tema número 4, contas a receber. Só que, na minha opinião, esses dois assuntos, esses dois temas, eles precisam andar juntos. Eu entendo que não existe um contas a pagar eficaz se não tiver um contas a receber eficaz também. Não vai dar certo. Então, é sobre isso que a gente vai falar agora. Tecnicamente, se eu tenho contas a pagar e não tenho contas a receber, eu já desequilibrei minha relação de troca. É simples assim. Essa frase já resumiria tudo que a gente tem para falar sobre controle de contas a pagar e contas a receber. E nada mais é do que o fluxo de caixa. Sim. Porque se eu sei o que eu tenho para pagar e se eu sei o que eu tenho para receber, e eu só sei o que eu tenho para pagar e o que eu tenho a receber porque eu faço um controle, então se eu tenho esses dois controles na minha mão, o meu fluxo de caixa na minha empresa vai ser perfeito. Eu vou saber exatamente quando é que eu vou receber para que eu possa pagar. E aí eu vou evitar pagar juros do cheque especial, eu vou evitar pagar juros lá do boleto do meu fornecedor que vai ficar vencido. Tudo isso. Sobre contas a pagar, tem uma questão assim, muito importante. Eu vou dar um exemplo da minha vida pessoal, financeira. Então, é assim, ó, o que eu penso? Eu tenho que fazer o controle do meu dinheiro antes que ele saia, antes dele ir embora. Então, vou dar um exemplo assim, ó. Eu sei que eu vou receber, né? Então eu tenho um controle do meu contas a receber. Eu sei que eu vou receber da minha empresa R$5.000 no mês. Primeira coisa, eu tenho que me virar com R$5.000. E se for R$1.000, eu tenho que me virar com R$1.000. Se for 10 mil, eu tenho que me virar com 10. Se for 20, eu tenho que me virar com 20. Mas vamos lá, eu sei, eu tenho controle, eu sei que vai receber R$5.000. Eu, Luciene, pessoa física, na minha vida particular. Antes desse dinheiro entrar e eu começar a gastar esse dinheiro, eu já faço um planejamento para onde ele vai. Então, eu preciso poupar 10% do que eu ganho. Eu vou gastar 30% desse valor com a parte de alimentação, né, que é mercado, açougue, a parte de higiene lá da minha casa, higiene pessoal. Eu vou reservar, tem mais 20% desse valor, que eu vou gastar com o combustível do meu carro, que eu vou gastar com a manutenção do meu carro, que eu vou pagar a conta de água e luz lá de casa. E esse planejamento eu faço ele todinho até eu chegar no 100% do valor que eu tenho para receber todo mês. O controle dessa forma também tem que ser feito no contas a pagar e no contas a receber da empresa. Não é legal ou não vai adiantar nada. Por exemplo, se eu ficar, nós estamos no mês de maio. Se lá no mês de junho eu ficar anotando tudo onde eu gastei o meu dinheiro no mês de maio, não vai fazer diferença. O mês de maio já foi embora. O dinheiro já foi embora. Eu não vou fazer nada com ele mais. Eu preciso planejar ele antes mesmo dele estar nas minhas mãos. O controle de contas a pagar e contas a receber das empresas precisam funcionar dessa forma. Então, lá para junho, eu já tenho que saber o que é que eu tenho provisionado para receber e o que é que eu tenho provisionado para pagar. Porque aí eu já vou saber se eu posso tirar 5 mil de prolabore, se eu posso tirar 10 mil de prolabore. Ou não simplesmente eu vou falar, não, mês que vem eu quero 15 mil de prolabore. E dane-se se a empresa vai dar isso sim ou não. Então, sobre contas a pagar e contas a receber, é isso que eu quero falar. Letícia? E aí, Lu, eu vou começar falando não pelo aspecto sistêmico, mas pela minha experiência como advogada nesse sentido, né? Essa questão da pandemia trouxe muito à tona essa questão da organização financeira das empresas, né? A gente que atende, nós trabalhamos aí basicamente só com empresas de pequeno e médio porte, trabalhamos com redes, né? Com grandes redes aí de prestação de serviço. Então, assim, o que a gente analisa? Que muitos dos nossos clientes não têm essa organização financeira que é essencial. Por quê? Eu não sei se é uma questão só cultural, se é uma questão, a gente tem uma carga tributária gigante, né, que a gente sabe o impacto de uma folha de pagamento. Então, assim, as empresas precisam, durante essa questão da pandemia, o que a gente notou? Metade dos nossos clientes não tinham capital para aguentar 2 meses, se a empresa precisasse ficar fechada. Né? Então, assim, vieram as medidas do governo posteriores que auxiliaram, né? O auxílio, essa questão de poder suspender o contrato de trabalho, poder diminuir a jornada, enfim, tudo isso auxiliou. Só que isso para a gente trouxe um cenário de que muitas empresas, se ele não faturar hoje, ele não tem dinheiro para pagar o colaborador dele amanhã. Então, isso demanda, sim, um estudo, um planejamento financeiro. A empresa tem que ter não só o dinheiro do fluxo do caixa, mas tem que ter uma reserva, né, para um momento emergencial. E essa é a grande realidade das empresas hoje, infelizmente. Complementando, ainda tem aqueles que nem conseguem enxergar e não tem organização. Nós falamos disso na semana passada. E a gente não consegue nem enxergar. Não, e dentro do aspecto processual, o que muitas vezes a gente vê? Às vezes a pessoa deixa de pagar uma demanda, e assim, nós como advogados, a gente, né, se controla, faz meditação todo dia para não morrer infartado, porque você fica ligando para o cliente, você fala, tem que pagar a guia hoje. Se pagar amanhã, vai estar com 50% de multa. Então, é dinheiro que está saindo da empresa. Então, é um dia que a pessoa esquece de pagar, ou não programa aquele pagamento, e ela perde todo um trabalho que foi feito, né? Então, isso é bem complexo.
Sim, a gente pega esses processos aí que as pessoas entraram, a gente faz a parte de registro de marcas, né? Então, registro de patentes. Então, assim, quando a pessoa fez todo o processo, se ela chegar naquele dia, ela não pagar aquela guia do INPI, o processo vai ser suspenso e ela tem que entrar com todo o processo novamente, ela não vai retomar daquela etapa, né? Então, é dinheiro da empresa que está sendo perdido, né? Porque se eu E atrasar um tempo, dia e tempo, né? Então, enfim, aí dentro porque é dessa um questão. processo demorado. Sim, e dentro dessa questão sistêmica, o que a gente vê? Contas a pagar e contas a receber, eu vou resumir como financeiro, eu vou entender como unidade financeira da empresa. O financeiro, dentro da questão sistêmica empresarial, é o coração dessa empresa. A empresa que não olha para o financeiro, ela não tem como prosperar, porque ali é a fonte, é o que gera a renda daquela empresa. Então, se eu não olhar para o meu financeiro, se o meu financeiro não tiver um lugar, um posicionamento adequado, a empresa não tem forças para prosperar, né? E aí a gente volta para a questão do pertencimento. Como o dono, porque muitas vezes você pegar uma empresa pequena, o próprio sócio fundador muitas vezes vai gerir essa empresa no aspecto financeiro. Ou se ele colocar um colaborador, como ele olha para este colaborador? Ele dá importância? Ele possibilita que esse colaborador tenha poder de decisão? Né? Como os colaboradores, os outros empregados da empresa olham para o financeiro? O financeiro tem o seu lugar dentro dessa empresa? Então, esses são aspectos muito importantes aí dentro desse tema, do posicionamento mesmo dessa empresa em relação ao financeiro. Dentro de todos os departamentos, ele é considerado praticamente o mais importante, porque se a minha empresa não tiver solidez, não tiver saúde financeira, nenhum departamento da empresa pode prosperar. Então, e aí a gente, se você for entrar em outros aspectos, né, onde que eu estou investindo o dinheiro da empresa, né, dentro da sistêmica, qual é o capital que eu tenho da minha empresa, de onde veio esse capital, né? Então, tudo isso vai influenciar a dinâmica dessa empresa. E acho que é sempre importante a gente estar trazendo conhecimento, tá divulgando isso, né? Trazer esse olhar mais consciente para o empresário, para o empreendedor. Eu falo que as empresas, a tendência agora do futuro é o compartilhamento de conhecimento, de informação. Então, as empresas que, na minha visão, vão crescer são as empresas que vão estabelecer parcerias, as empresas que vão realmente contribuir, que elas olhem, além do ganhar dinheiro, mas de contribuir para a sociedade. O que a minha empresa traz para as pessoas? Qual é o bem que a minha empresa faz para a humanidade? Né? E isso nascer dentro do dono da empresa mesmo.